Fala, manche da música! Você sabe quais são os 8 instrumentos mais difíceis de tocar do mundo? Você sabe tocar algum instrumento? Então fica aqui nesse vídeo que hoje você vai saber quais são eles. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar, você toca algum instrumento? Um violão, uma flautinha na escola para tocar asa branca ou você não toca nenhum? Porque tem alguns que são mais comuns, que a galera aprende com mais facilidade, violão da vida, todo mundo sabe tocar um Legião Urbana no violão, apesar de isso deixar todo o restante da roda com muita raiva. Posso tocar uma também? Eu vou fazer uma do Legião Urbana. Mas tem outros instrumentos que são menos comuns e também são mais difíceis de tocar. Se bem que, por outro lado, dificuldade é meio subjetiva. Eu, por exemplo, eu já toquei em vários países com esse meu banjo, eu sou mestre em tocar banjo, mas não é todo mundo que tem esse dom de tocar banjo como eu. Então isso é bem subjetivo, mas apesar dos pesares, tem uns que são bem complicados. Lembrando que isso aqui não é um top, porque dificuldade é subjetiva, a gente só pegou os 8 instrumentos, e o primeiro deles é a gaita de fole, que você precisa de muita força para tocar, são os orifíciozinhos muito pequenininhos, e você tocar tudo isso de uma forma correta e bonita é bastante complicado. Já o nosso segundo instrumento tá ele, o flautim, como é conhecido, ou para os mais íntimos, pícolo também. E ele é difícil porque a parte que você assopra, você vai ver que tem muitos instrumentos de sopro, eles são uns orifícios pequenos também, as teclas que você aperta uma fica pertinho da outra, então você vai tocar, você se perde e no final dos contos você fica tipo aquele filho da pessoa na escola que toca tudo errado, mas como é seu filho, você sorri para ele e fala, que coisa bonita. Já o terceiro instrumento é ele, nada mais nada menos do que o oboé, que você não faz ideia que instrumento que é. Mas o oboé ele é um instrumento que vai estar a foto aí, e para você tocar ele, você tem que mandar muito na embocadura, que é tipo o jeito que você coloca a boca no instrumento, e assoprar de um jeito bem específico para que ele imita toda a sua grandeza e beleza, que é o oboé. Já o quarto instrumento, chega na metade da nossa lista, é a trompa. Mas a trompa é um instrumento também de sopro, para variar um pouco, e as notas dele, ele só tem três botõezinhos, então a maior parte das notas você faz com a boca e dificulta muito aprender, porque o músico ele precisa ter um ouvido muito bom para tocar a trompa afinadinha. Vou te perguntar, você saberia tocar trompa, assoprar direitinho? É uma dificuldade em tanto. E o nosso próximo instrumento, no caso o quinto, é um instrumento dos anjos. É aquele que quando você é um santo na sua vida, você morre e vai pro céu e fica lá tocando de boinha a harpa. Mas não aquela harpinha pequenininha dos anjinhos. É aquela harpa grande que tem 47 cordas e isso é um dos motivos de a harpa ser difícil de tocar. Mas apesar de ser lindo, é bem difícil de tocar porque tem muita corda, é gigante. E como que você sabe qual corda você toca? Eu nunca vou tentar aprender esse instrumento na minha vida. E um instrumento agora ele é um pouco mais popular, quer dizer, não agora, mas é um instrumento popular, mas está entre os mais difíceis de se tocar, que é o violino, por alguns motivos. Primeiro que a posição dele é toda bugada, não sei o que o cara colocou aqui. Segundo que as cordas são próximas uma da outra, o instrumento é pequenininho e você usa um arco para tocar. Tem instrumento que é de sopro, tem instrumento que é palheta, tem instrumento que é só com a mão. O violino é um arco, então isso também dificulta. Não tem marcação nas casas, violão tem aqueles... Tem isso aqui, ó. Opa, será que o microfone chega? Não sei se chega. O violão tem essas casinhas aqui que divide de ladinho, não sei se deu pra ver. Mas o violino ele é todo liso. É um instrumento muito bonito. O violino eu gostaria de aprender, o instrumento do Sherlock Holmes. Agora um outro instrumento que você também conhece, e se você conhece, você sabe que deve ser muito difícil de tocar, que é o acordeão. Acordeon também pode ser. Por que ele é difícil? Porque uma mão você fica tocando o tecladinho aqui, ó, pá, 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 pá. A outra mão você fica apertando os 300 bilhões de botões. Será que dá pra pôr um acordeão aqui, editor? Tem aqui, ó, o tecladinho. Aqui tem 1 trilhão de botões que você aperta. E se não bastasse isso, que uma mão tem que fazer a coisa totalmente independente da outra, você tem que controlar aquela bufunfa dele que fica no meio, que você fica colocando o ar e tirando. E por isso ele é bem difícil. Mas quando a pessoa toca legal, é legal. E
E o nosso último instrumento da lista, aquele instrumento que tem 2 acentos na palavra, é difícil achar a palavra com 2 acentos, é o órgão, um dos instrumentos mais antigos e o primeiro instrumento de teclas. E você pensa, tá, mas ele é só um tecladinho. Ele não é só um tecladinho, porque senão um tecladinho chamaria órgão. Mas tirando esse fato, ele é difícil pelo fato principalmente dele ele não tem pedal. O piano tem pedal e ele não, então você tem que ficar segurando as teclas para manter o som dele. Enfim, é um instrumento bem complicado de tocar. Sabe que uma curiosidade agora, sabe que o Da Vinci ele fez um instrumento também e era como se fosse um piano, era um instrumento de teclas. Até já recriaram esse instrumento que ele criou, mas eu não sei por que eu tô falando isso, se é para falar de instrumentos mais difíceis. Se bem que o dele deve ser bem difícil também. Mas esses são os instrumentos e deixa aqui nos comentários se você já tentou aprender algum instrumento. Se tem algum instrumento mais difícil do que esses que foram citados. Eu acho que... Fala um instrumento difícil de tocar, filho. Cavaquinho? Cavaquinho? Não, cavaquinho não é difícil de tocar. Mas com certeza você vai conseguir pensar em algum. Eu não consegui pensar em nenhum agora. Mas foram esses os 8 instrumentos mais difíceis de tocar. E até a próxima. Tchau, tchau.